Carol. Boa tarde para você que está em casa. Licença para a gente conversar um assunto tão importante e necessário, né, gente? E claro que a gente vai trazer para você outras informações. Isso, tem outros destaques no Falando Nisso, a gente vai ver. O Falando Nisso Band está no ar. Lixo eletrônico, faça o descarte correto. Pouca gente no Brasil tem essa consciência. O país está entre os 5 que mais geram lixo eletrônico no mundo. São 2 milhões de toneladas por ano. O problema é que só 3% disso é enviado para reciclagem. E no programa de hoje vamos conversar sobre o Março Azul e a prevenção do câncer coloretal. Quinta-feira, dia 14 de março, o Falando Nisso começou. A gente começa o nosso Falando Dia, lógico, sempre com uma mensagem para abraçar seu coração, às vezes para te dar um puxão de orelha, ou às vezes, sabe aquele chacoalhão que a gente precisa? Eu acho que essa, na verdade, é para você ter mais quietude no coração, né, amigo? A gente vai falar sobre pessoas ansiosas ou situações em que a gente fica ansioso. É lógico que uma certa preocupação é necessária, mas será que tanta ansiedade faz bem para o seu coração e para sua cabeça? Não gaste tempo pensando no futuro. Invista o seu tempo pensando no agora. O que a gente tem de presente é o hoje. Né? E se a gente pensa no passado, a gente acaba criando até uma depressão. Se a gente pensa no futuro, a gente desenvolve a ansiedade. Quando a gente pensa no presente, a gente é feliz. Então que você busque a felicidade, pensando no presente, que é tão importante. Lindo, hein? Vamos falar dos nossos prêmios? A gente tem 3 prêmios esse mês no Falando Nisso. São vários presentes para você e você pode participar de todos os sorteios. Pode colocar o primeiro na tela para a gente ver, que é um presente da Ortovip. Para você participar, precisa seguir a gente, né? E também curtir essa foto que está lá no nosso Instagram, @FalandoNissoBand, e seguir Ortovip _, né? É isso, oficial. Isso. E aí, o sorteio a gente vai fazer no dia 29 de março. Perfeito. Tem um outro prêmio também para você, além desse Dr. VIP, que é da Polipet, gente. Um kit muito bacana, preparado para você e para o seu pet. Para você concorrer é muito fácil. Você tem que seguir a gente e também lá no nosso Instagram você vai achar essa fotinha aqui. Tem que seguir também o @polipet.oficial. Marca 2 amigos por comentário. Dia 29 de março a gente vai conhecer o ganhador. Quem ganha esse e o kit do Ortovip tem que vir aqui na Band para retirar o seu prêmio. Tem um outro também muito bacana e esse dá para várias pessoas aproveitarem. É um kit churrasco da Sicredi, presente para você. E o esquema é o mesmo, tá? Olha só quantas coisas que tem. Tem uma faca já bem afiadinha para você cortar a carne. Dá aqui para colocar petiscos. Enfim, para participar, precisa seguir a gente também, @Sicredi Vanguarda. Marcar 2 amigos por comentário e também pegar essa foto aqui, que tá no nosso Insta, né? No Falando Nisso Band, e repostar pelo menos uma vez nos seus stories marcando o Falando Nisso, tá bom? Dia 29 a gente faz o sorteio, boa sorte! Aí quem também ganha esse prêmio tem que vir aqui na Band e retirar o kit. Quero lembrar que tem que fazer todos os pontos, senão você não consegue ganhar e concorrer, tá bom? Teve gente que já foi sorteado e perdeu porque não tinha feito tudo. É verdade, o passo a passo, né? Principalmente repostar a foto. Precisa, senão não dá para concorrer. Vamos lá para a perguntinha da enquete para você participar? Aqui no programa você manda a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, tá aqui o número para vocês, 997167989. Manda a sua dúvida e também responde essa perguntinha com hashtag sim ou hashtag não. A pergunta é a seguinte: o seu intestino funciona bem? A gente vai até entender durante o programa o que é funcionar bem o intestino. Boa. Mas na sua concepção, no que você se entende ou até se sente bem. Ele funciona bem? Hashtag sim, hashtag não. Aí você pode participar. Porque hoje a gente vai cuidar da saúde intestinal, que é tão importante.
Você sabe que é importante, né? Para tudo, né, gente? Você sabe o porquê ela é importante? Para o humor, né? A saúde do intestino está relacionada também a condições que vão desde o sistema imunológico, apetite, como eu falei, o humor. É, por isso que é importante, a gente vai aprender bastante hoje, a gente vai conversar também sobre o mês de prevenção ao câncer de intestino com a nossa entrevistada, que é a doutora Fernanda Bueno, médica. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Águeda. Obrigada, Lucas, pelo convite. Estou muito feliz de poder falar desse assunto, né, que é tão importante. E o mais bacana é você vestir a camisa também desse movimento. É, hoje, né? literalmente, bacana, né? eu estou vestindo a camisa da campanha do Março Azul, né, que é o mês da prevenção a essa doença tão importante, o câncer de intestino. Então, eu estou aqui para representar essa campanha e nós vamos falar Por que é tão um pouquinho. importante você vestir a camisa, doutor? O câncer de intestino ele veio aumentando muito de incidência ao longo dos anos, né? Hoje ele já é o segundo câncer mais frequente no Brasil em homens e mulheres, né? E aumentando muito a incidência em pacientes jovens. Então, março foi considerado um mês para que a gente conscientizasse a população da importância de se prevenir desse câncer tão frequente, né? Quando eu entrei no site, tem um site realmente com várias ações e números, eu vi que quem ilustra a campanha são pessoas mais idosas, mas você disse algo que me chamou a atenção. Cada vez mais jovens estão sendo diagnosticados com câncer de intestino. Agora, o que leva a esse diagnóstico de pessoas mais novas? Então, hoje a gente sabe que tem alguns fatores, que são os fatores de risco, né, para que a gente desenvolva o câncer de intestino. E um desses fatores é o nosso hábito alimentar, né? Nossos hábitos de vida, nossos hábitos alimentares. Hoje, cada vez mais as pessoas se alimentam com alimentos industrializados, né? Ultraprocessados. E os jovens também adquiriram esse hábito alimentar ruim que favorece, né, um aumento do risco de desenvolver o câncer de intestino. Então, isso é a isso que a gente atribui o aumento aí nos jovens, é o hábito de vida mesmo. Agora, além dessa má alimentação, que infelizmente a gente acaba mesmo tendo, né, gente? A gente coloca também a desculpa na questão da correria, pega o que é mais fácil, o que já está industrializado, mas é tudo uma questão de a gente adequar pensando na nossa saúde. Mas além dessa alimentação, existem outros fatores que a gente precisa também ter cuidado? Questão do peso, por exemplo, né? Sim. A gente tem que tomar cuidado com a questão do nosso peso. A obesidade pode ser um fator de risco? Ela é, sim, um fator de risco importante, por isso que a gente fala que a gente tem que combater a obesidade, combater o sedentarismo, então a gente desenvolver hábitos mais saudáveis, praticar atividades físicas, né? Consumir alimentos mais in natura, verduras, frutas, né? Isso é muito importante. E esses hábitos podem ser alterados por nós, a gente pode mudar esses hábitos, né? Então a gente consegue ajudar na prevenção. Também evitar o consumo excessivo de álcool, né? E também o tabagismo, que são dois fatores que também predispõem, né, a um maior risco de câncer, desenvolver o câncer. Doutora, a gente deixou então na enquete a pergunta sobre a questão do intestino e se funciona ou não bem. Sim. Na verdade, o que é um intestino saudável? Como que ele funciona? O intestino saudável ele tem um ritmo de funcionamento bom, né? A gente diz que o paciente nem tem o intestino preso, nem tem um intestino muito solto. Né? Então, e isso é possível através também de uma ingesta boa de líquidos, né? Uma hidratação adequada. Então, a gente fala que a gente tem que ajudar o intestino a funcionar. Né? Também o uso de fibras ajuda para que a gente tenha um hábito regular de evacuação e isso previne também a formação do câncer. Agora a gente pensa sempre assim, quantas vezes é normal ir ao banheiro, Isso, né? exatamente. A gente tenta calcular isso, né, doutora? Existe um padrão em que a gente possa tomar como, olha, isso é bacana, se você vai todo dia é bacana. Ou se você vai dia sim, dia não, também está funcionando bem. Tem algum tipo de padrão que mostre isso pra gente ou não? Não, Lucas, isso é muito variável de pessoa para pessoa, né? Mas lógico que a gente fala que muitos dias sem evacuar, isso não é bom, claro. Mas o que a gente se preocupa mais é quando há uma mudança nesse hábito intestinal, tá? A pessoa tinha o hábito de ir a cada 2 dias, por exemplo, e de repente ela começa a ficar com o intestino muito preso. Ou ela começa a ter muita diarreia. Então, essa mudança do hábito nos preocupa bastante. Tá? Quando isso acontece, né? Então, essa mudança de hábito de rotina. Vou uma vez ao dia no banheiro e comecei a não ir, ficar constipada, né? Que acontece com muitas pessoas. É o momento de repente, procurar um médico, fazer os exames ou quais exames são necessários nesse momento? Sim, doutora? sem dúvida nenhuma. Qualquer alteração nas fezes, seja no hábito, na frequência da evacuação, como também na consistência dessas fezes, elas às vezes se tornam de formas diferentes. Elas ficam em fita, elas ficam em bolinha. Então, sempre que há alteração também no formato das fezes, é necessário sim procurar um médico, tá? Isso é fundamental. Ele vai pedir alguns exames de sangue, vai pedir alguns exames importantes e
provavelmente ele vai pedir a colonoscopia. A gente já vai conversar sobre a colonoscopia e a importância desse exame também para todos. Questão de idade, quando deve começar a fazer. Muita gente tem medo de fazer exame. Será que precisa mesmo? Manda perguntinha, participe do programa, tá bom? 997167989. A gente quer ajudar você a buscar a sua saúde. Só para um pouquinho nossa conversa. Como vocês viram agora no Jornal Band Cidade, primeira edição, na nossa programação, tem uma feira que está reunindo prefeitos de todo o Brasil. Está acontecendo em Campos do Jordão essa semana. Inclusive, a gente mostrou um pouquinho dessa feira já aqui no Falando Nisso. E a gente volta, então, a conversar ao vivo. A Band tem um stand, né, nesse congresso, muito bonito, inclusive, viu? Tá muito bem estampado. O Leandro Sampaio, então, vai conversar ao vivo para dar mais detalhes, né, de como que está funcionando a programação aí. Leandro, boa tarde, querido. Boa tarde, Agatha. Boa tarde, Lucas, também. Muito boa tarde para todos que nos acompanham. Olha, realmente a Band Vale preparou um espaço muito bonito aqui no Congresso Estadual de Municípios. Desde segunda-feira a gente está acompanhando todo o Congresso. Aqui a gente vai pedir para o Ulisses mostrar para vocês um pouquinho, ó. Bem aqui na frente tem um banner com todos os apresentadores aí da casa. Tá aqui, olha, a fotinha de vocês, Agatha, aí do nosso amigo Lucas. Falando nisso, vice-liderança aí na programação da Band. Aqui tá o Nicolini, o pessoal da Band. Aqui vou pedir pro Ulisses mostrar um pouquinho para vocês. Olha, o stand, ele tem o objetivo de receber, então, as pessoas aqui da feira, empresários, autoridades, todos vêm para cá para poder aproveitar o ambiente, usar a internet, descansar um pouquinho, viu, Águida? Aqui o espaço é bem confortável com essas poltronas, dá para fazer uma reunião aqui dentro também. Tem muitas pessoas que vêm aqui no espaço para fazer fotos aqui com esse painel que a gente tem aqui da Band. É um espaço agradável, um ar-condicionado que é importante também, né, Lucas, para a gente aqui nesse congresso. A gente fica o dia inteiro aqui. A gente sabe que o congresso é muito importante tanto para o Vale do Paraíba, também para o Brasil. Por aqui várias autoridades já passaram dando palestras, mostrando um pouco sobre a tecnologia, sobre o avanço da tecnologia em diversas áreas, como da saúde, da segurança pública, de todos os poderes. A feira, ela tem dois andares com diversos estandes. Eu vou pedir para ele mostrar um pouquinho aqui para vocês também. E tem alguns espaços aqui, como espaço de café, o espaço do Procon, o espaço da Defesa Civil. Várias empresas trazem a tecnologia para cá e geralmente entre o intervalo entre uma palestra e outra, as pessoas acabam vindo então aqui para o nosso stand para aproveitar então o espaço e curtir um pouco o congresso por aqui, viu, Águida? Lucas, eu devolvo para vocês aí no estúdio. Ficou lindo demais. A gente está muito orgulhoso de te mostrar esse espaço, que aliás a Band ficou em destaque aí nesse espaço também, nesse congresso que está tendo. Obrigado pelas informações. A gente tem que celebrar mesmo essa vice-liderança. É baseado em muito amor, muita dedicação e carinho por você que está em casa. Muito bacana. Leandro, amei a sua estreia aqui no programa também. Uma boa tarde para você. Olha, a gente já volta rapidinho, não sai daí, é bem rápido mesmo, com uma informação muito importante para você. A Ciamara, da Nexo Prosper Contabilidade, vai explicar a importância de uma contabilidade para a sua empresa, para ela prosperar. E a gente também volta daqui a pouquinho respondendo as suas dúvidas, as suas perguntas sobre câncer do intestino, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Olá, sou Ciamara, estou aqui novamente para conversar com você sobre um assunto muito importante. As ciências contábeis como parceira do empreendedor. Como a contabilidade pode te ajudar na sua empresa, na sua tomada de decisões. Estarei com vocês aqui nesses próximos vídeos, Falando Nisso, para conversarmos sobre um tema tão relevante. Voltando para dar uma notícia muito bacana para você e é claro que a gente quer que você participe. A Rádio Nativa do Grupo Band Vale de Comunicação vai levar você e mais uma pessoa, mais um acompanhante para a gravação do DVD
Deles aqui, ó, Vitor e Léo, que vai ser em São Paulo, gente, dia 23 de março, cai num sábado. Legal, né? Nossa. E para você concorrer em casa, você tem que seguir o @nativasjc e também o @ do nosso programa no Instagram, Falando Nisso Band. Tem que curtir essa fotinho, comentar o post oficial da promoção e muito simples, gente. Para comentar, você vai marcar apenas um amigo. Ou seja, pode comentar quantas vezes quiser, marcar quantos amigos você quiser. Ó, um detalhe. Além de assistir o show, né, o transporte de ida e volta também é por conta da Nativa e a gente vai sortear 4 lugares para a gravação do CD Vitor e Léo, né? Que legal, esse DVD vai ser bem bacana, né, gente? Então a gente vai ter 2 ganhadores que vão poder levar os acompanhantes, que são 2 pessoas, 2, 4, tá bom? Aí o sorteio vai ser dia 20 de março, mas agora mesmo você já pode ir lá no nosso Instagram e participar. Nossa, vai ser muito animado. Sim. Imagina, a gente se vê assim no DVD, E o pessoal né, da no Nativa vai clipe. gravar uma matéria, a gente vai mostrar aqui no programa, então você vai aparecer aqui junto com a gente também. Participe, tá? Agora, essa é a Mara, da Nexo Prosper Contabilidade, vai falar com a gente, e com você também que está assistindo, sobre como as ciências contábeis podem ser uma parceira no empreendedorismo. Olá, sou Ciamara, estou aqui novamente para conversar com você sobre um assunto muito importante. As ciências contábeis como parceira do empreendedor. Como a contabilidade pode te ajudar na sua empresa, na sua tomada de decisões. Se você já teve a experiência de contratar um consultor financeiro, você já deve ter percebido que uma das primeiras coisas, um dos primeiros documentos que ele pede para você é o seu balanço patrimonial. Por que ele pede esse documento para você? Porque no balanço patrimonial ele vai identificar as estratégias. Como você tem, por exemplo, trabalhado com o seu dinheiro em caixa. Então, quando você pega um balanço patrimonial, você tem lá a sua conta caixa e a sua conta banco, que é o seu ativo circulante, onde estão como estão as suas finanças, onde você está guardando o seu dinheiro. Quando ele percebe, por exemplo, que você tem aplicado o seu dinheiro em aplicações, ali ele já tem uma primeira análise a ser feita. Será que essas aplicações, de fato, é uma boa estratégia para o seu negócio? Será que valeria mais a pena você investir mais em outras áreas operacionais do seu negócio? Talvez um novo produto, talvez em mais mão de obras, enfim, outras estratégias do que deixar um dinheiro aplicado? Percebe que só olhando para o balanço patrimonial através das contas caixa e banco, um consultor financeiro já consegue te dar essa análise. Outra coisa que ele vai verificar ali, por exemplo, o seu estoque. Como você trabalha com estoque se você vende produtos? Você compra e deixa o seu estoque alto ou você trabalha mais com estoque baixo, fazendo uma melhor estratégia de vendas, né? Comprando e vendendo de uma forma mais rápida o seu produto e não deixando o estoque tão parado, porque isso talvez, depende de cada negócio, por ali um prejuízo. E depois vem um outro instrumento que normalmente toda área financeira, consultor financeiro e até o próprio contador ali te dando uma consultoria vai caminhar com você, que é a DRE, demonstrativo do resultado do exercício. O que esse documento vai mostrar para você? Aquilo que nós falamos já. Se a sua empresa está dando prejuízo ou se ela está dando lucro. Com a DRE, você vai verificar o seu preço de vendas. Seu preço de vendas está, de fato, sendo o preço de vendas que você deveria estar praticando ou não, porque na DRE você tem ali a sua receita, as suas reduções de vendas e todo o seu custo demonstrado, toda a sua despesa demonstrada, os impostos que você paga. Veja que num simples instrumento, que normalmente é de uma folha só, você tem todas essas informações, ok? Espero ter ajudado com esse vídeo. Aguardo você para os próximos vídeos que ainda estaremos trazendo assuntos bem importantes aí sobre a área da contabilidade.
Muito obrigado, Ciamara. Neste mês, ela vem ao vivo para conversar com você, mulher, que é empresária, empreendedora, como uma contabilidade pode te ajudar, bem bacana também. Bom, você pode participar do programa mandando a sua perguntinha e respondendo a nossa enquete. Hoje a pergunta é muito simples. A gente já entendeu o que é o intestino funcionar bem, baseado no que a doutora já explicou pra gente. O seu intestino funciona bem? Sim ou não? Nosso WhatsApp é 12 997 16 7989. Pode mandar a resposta, a gente já traz a parcial, então, desse resultado. E se você tiver alguma dúvida sobre a saúde do intestino, também pode mandar, tá? A sua pergunta. Hoje a gente está falando sobre isso e também sobre prevenção ao câncer, né, de intestino. A nossa entrevistada é a médica Fernanda Bueno, que está aqui ao nosso lado. Agora, doutora Fernanda, a gente pegou esse tema e também foi conversar com as pessoas da região. Vamos dar uma olhada. Estou aqui no Açaí Atacadista com a Vandinei, que é uma senhora muito chique, viu? Ah, muito obrigada. Dona Vandinei, vamos conversar um pouquinho sobre o cuidado com o nosso corpo, pensando no assunto de hoje, que é o câncer coloretal. Existe algum tipo de exame que você sempre faz? Todos os anos eu faço um exame de sangue em fezes. Aquele sangue oculto. Em Já ouvi fezes. falar já. Eu acho melhor do que fazer um exame de colonoscopia anualmente, Sim, né? sim. Que é um exame mais invasivo, né? Vamos entender com a doutora se esse exame do sangue oculto, ele é suficiente? É bacana manter essa rotina? Boa pergunta, hein, Boa doutora? pergunta, né? Essa é uma dúvida de muitas pessoas. Só para explicar o que é o sangue oculto, né? Na verdade, é um sangramento que aparece no exame de fezes que a pessoa não é capaz de identificar a olho nu. Então, no exame ele aparece, mas ela não identifica um sangramento visível, né? Eu sempre falo que o sangue oculto ele é bom para a gente fazer um rastreamento na população, mas ele em nada substitui o exame de colonoscopia que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Por quê? Porque ele pode dar muito falso positivo ou falso negativo, né? Ele não é um exame tão fidedigno, não é específico, então o melhor exame, sem dúvida nenhuma, é a colonoscopia, tá? Doutora, por exemplo, além do exame, mas anterior ao exame, por exemplo, existem fatores, sinais, sintomas, né? Que a pessoa deve prestar atenção em relação ao câncer de Sim. intestino? Essa Quais são pergunta esses também itens? é super importante, porque no início do câncer, geralmente o paciente não tem sintomas. Nenhum? Né? Nenhum. É muito Não comum sente dor? não Nada? ter nada. Isso geralmente é quando o tumor já vai avançando, já vai crescendo e aí ele começa a gerar sintomas. Né? Inicialmente é muito comum o paciente não ter nada. Por isso a importância dos exames de prevenção, né? Porque não dá sintoma inicialmente. Os principais sinais e sintomas que a gente vê quando o câncer já está crescendo, a gente tem mudança dos hábitos intestinais, como a gente falou, o paciente começa a ter ou intestino preso ou diarreia, e ele não tinha, né, mudança no aspecto das fezes. É comum ter sangramento, muitas pessoas acham que é da hemorroida, né, justificam o sangramento por outro motivo e deixam de fazer o exame. E pode ser um sinal já do câncer, né? Mas é necessário o exame de prevenção a partir de que idade? Sempre a gente orienta acima de 45 anos, tá? Essa idade ela foi reduzida recentemente por causa do maior número de jovens apresentando a doença. Antes era 50 anos, agora é 45. Então é um dos fatores que a gente não pode mudar, é a idade, né? O histórico familiar também, se a gente tem um histórico familiar de câncer na família, a gente tem que fazer até antes dessa idade, muitas vezes. A gente recomenda sempre fazer 10 anos antes da idade de aparecimento do câncer no familiar, tá? Então, se o familiar teve um câncer com 45 anos, a gente vai começar com 35 anos esses exames, tá? Interessante a gente comentar com você que está em casa que esse exame, muitas vezes, a pessoa tem vergonha de fazer, né? A gente já trata, né, essa questão desse constrangimento, que eu acho que é bacana a gente falar. Mas, doutora, a gente está falando muito aqui de prevenção. O exame, ele vai dar um diagnóstico, se você tem ou não um câncer. Mas ele também previne. Eu queria que a doutora comentasse com isso, com dos pólipos. Tem até uma imagem, Leonor, se você puder colocar para o pessoal entender como é feito esse exame, mas quando você retira um pólipo, de certa maneira, você pode sim estar prevenindo um câncer? Sim, inclusive o câncer de intestino é um dos poucos cânceres que a gente pode prevenir realmente. Né? Se você retira um pólipo, o pólipo nada mais é que uma verruguinha que nasce na parede do intestino, na sua maioria benignos, mas alguns ao longo do tempo podem se tornar malignos, né? E se a gente retira esse pólipo, é curativo, a gente não desenvolve a doença. Então, por isso que ela é preventiva, tá? Além da gente poder diagnosticar lesões em estágios precoces, né? Já é um câncer, mas no estágio inicial. A gente pode ainda retirar muitas dessas lesões em estágios iniciais. Olha, amiga, que como que é? interessante. Ali é o exame e Isso, vai ali a mostrar gente vai também mostrar a retirada, verruguinha, né?
Isso, provavelmente vai um mostrar ali o pólipo, né? Esse órgão é qual, então, doutora? Só pra gente Esse é o entender bem. cólon, por isso até o câncer de intestino é chamado de câncer coloretal, né? Porque coloretal, porque ele estuda o intestino grosso, Ah, tá. E o reto, né? Retal, Mas o porque é intestino reto. grosso seria o que a gente fala de tripa ou não tem nada a ver? A tripa ela pode ser o intestino grosso e o fino, tá? Ah, Mas tá. geralmente a gente não estuda o intestino fino porque a incidência de tumores no intestino fino é muito rara. A grande maioria é no intestino grosso. Ali está mostrando, aqui ele está mostrando uma outra possibilidade da colonoscopia, que é a biópsia, tá? Nesse vídeo a gente está vendo que mesmo que o paciente tenha já um câncer instalado, a colonoscopia pode biopsiar. E essa outra imagem já é de um pólipo mesmo, que é essa verruguinha É uma que eu estava verruguinha. mostrando. E nesse caso a gente pode tirar essa verruguinha completamente. E isso é curativo. Uma lesão, esse pólipo poderia virar um câncer ao longo dos anos. E agora a gente tirando, não Essa existe mais. verruguinha vai pra Interessante. biópsia? Tudo que a gente retira vai para biópsia. Até para a gente analisar se já tinha algum foquinho de câncer ali naquele pólipo. Interessante. Tá? Estão falando que pra gente chamar a previsão do tempo, eu ia fazer uma outra pergunta, desculpa. doutora. Tá bom a Mas conversa. Falam fica, muito, né? A gente Vai esquece, andando. né, que tem outras coisas também por aqui. Doutora, então, vou deixar uma pergunta. Como que é a recuperação do paciente que passa, por exemplo, pela colonoscopia e é verificado, então, a retirada desses pólipos? Tá bom? Segura aí, daqui a pouco a gente volta. Pode mandar a sua pergunta, que daqui a pouquinho a doutora Fernanda também responde para você. Vamos dar uma olhada em como ficam as temperaturas na nossa região? Litoral com céu nublado, em Ilhabela máxima de 27, São Sebastião 28 e também em Caraguatatuba, só que por lá o sol fica entre nuvens. Céu nublado também em Jacareí e São José dos Campos com as máximas de 32 graus. Em Taubaté máxima de 33, sol entre nuvens. Em Campos do Jordão, máxima de 25 hoje e amanhã e o sol aparece entre nuvens. Sábado, máxima de 26. Domingo, também máxima de 26, com períodos nublados e chuva fraca. E segunda-feira, máxima de 25 graus, períodos nublados com tempestades. Lana Moraes trazendo pra gente tudo que está sendo muito comentado na web. E hoje tá tranquilo ou não? Hoje tá tranquilo. Ah, que bom. Que legal. Né? Paz Ontem e a amor. gente. Notícias boas. Hoje a gente, né, dá uma. Você dá uma pausa. revisada, né? Senão, né, eu fico muito venenosa. Que bom. né? Ótimo. Bom, ontem foi aniversário de casamento do Bruno Gagliasso com a Giovanna Beck, né? Completaram, então, 14 anos de relacionamento, né? Nossa, E o ator chamou a atenção, então, ao compartilhar uma foto, gente. Ele colocou uma galeria, mas em uma das fotos, que a gente não vai poder mostrar, claro, eles aparecem nus, né? Tá de brincadeira? Sim, Mas postou na aparece internet? tudo. Postou. Assim, não aparece, aparece assim de lado. Ai, Mas a cena não colocou, tá... né, produção? não tem como, não, porque né? eles Olha estavam que numa foto cena linda. meio sexual. Você Nossa, tá mas foi brincando, onde? gente? Tô, Vou você ver vai aqui ficar no Instagram curiosa, aqui. vai ver. Querem causar. Não, vamos Mas não dá pra mostrar no ar. Então, ele declarou então Vou todo mostrar. o amor dele por ela, né? E a Giovanna foi mais fofinha. Ela publicou parte do álbum que eles fizeram na lua de mel, né, do casal, com colagem de fotos, mensagens que mostram os dois juntos em viagens. E o Bruno e a Giovanna, então, se casaram em 2010 e são pais de 3 filhos. A Titi, de 10 anos, Blaise, de 8 e Zion, de 3. Você viu a foto? A Estamos gente vendo acabou aqui. de ver Não tem enquanto como você mostrar, falava. gente. Não mostra. Gente, Muito é uma Vai saber, foto né? maravilhosa. É Eu linda. acho que é bem um nu artístico mesmo, sabe? Só que eles estão em uma cena meio É sexual. tipo igual essa aí, ó. Agora imagina o corpo todo, tá? É mais ou E menos sem isso. roupa Um mesmo. pouquinho mais inclinado também. Já prontos para o ato. gente. Nossa, mas eles estão jovens, né? Eu Nessa acho que foto não. aqui, não sei se retocaram, mas eles estão bem jovens. Mas eu tô né? achando que essa é a foto de casa do álbum. Deixa eu Será que ver. não tá junto? É, Entre as não. fotos do álbum. Não, foi a Entra Giovanna no que postou o Instagram álbum. dele, gente. A Giovanna postou o álbum, o Bruno Ele Gagliasso postou, postou no Tem iFeed. outras fotos É. com roupa, mas a primeira foi a sem roupa. Ele Meu que Vou Deus, ficar eu curioso, sem roupa, certeza. né? Nossa, que corpo bonito dela, né? Ai, mas a foto tá linda. Eu não achei nada assim. eu também mas não dá pra mostrar, né? Ah, não, Viu? com Então é certeza. escandaloso, não dá. Aqui a gente não mostra Entra não, no né, Instagram, gente? gente, porque tá bonito. Bom, outra coisa legal também é que o Luan Santana ontem fez aniversário, 33 anos de idade, Olha. né? Pensei que fosse mais, mas né? Faz tanto tempo que 33? ele... faz tanto tempo que ele É tá, verdade, né, ele na existe mídia. há muito tempo na nossa vida mesmo. Ele começou né? muito novinho. Pois é. verdade. E a namorada dele, então, atual, a Jade Magalhães, se derreteu toda, parabenizando o amado nas redes sociais. Durante essa madrugada, então, ela compartilhou uma foto e um vídeo ao lado dele, se declarando, disse assim: conheci um menino sonhador e hoje eu tenho orgulho do homem que você se tornou, realizando todos os seus desejos do seu coração.
Amo te ver sorrindo pra mim e amo a leveza dos nossos momentos. Bonitinho, né? Ele tá bonito, né? Ele tá numa Tá. fase boa, né? É, tô achando ele bem bonito. Antes eu achava, não, acho muito Tá leve, esquisito. né? Tá diferente. É, ele tá... Tá bonito. Dizem que o homem, quando vai ficando mais velho, fica mais bonito mesmo, né? É que eu acho que fica também com mais vergonha na cara, né? Pode ser. Acho que amadurece, aí o coração transparece. É, no porque o rosto. Rica vírus já picou ele faz tempo, né? É verdade, tem isso também. Quem tem dinheiro fica Pois é. bonito, né, gente? É isso que eu vou até, é inclusive, verdade. outras coisas que eu vou falar Quem aqui, não ó. tem dinheiro envelhece. Essa que é a verdade. Né? É. gente. Quem tem Mas dinheiro conta o fica que bonito. é. É, essa carreira dele aqui no Brasil já está consolidada, né? E agora ele também tem destaque lá na Europa. Olha. Então o sucesso dele é tão grande que o patrimônio dele já é bilionário. É. Bilionário. De acordo com uma matéria veiculada no site Diário Prime de 2023, o Luan Santana ostenta um patrimônio avaliado em R$1 bilhão. Meu Deus, é muita coisa, né? E além disso, ele tem uma mansão em São Paulo avaliada em 43 milhões de reais. Automóveis de luxo e jatinhos. Nossa, no plural, jatinho. Pois é, e agora ele ainda comprou uma fazenda lá no Mato Grosso do Sul e pretende investir forte em pecuária nos próximos tempos. E segundo informações do Fofocalizando, ele pode chegar a cobrar mais de R$1 milhão por shows. Nossa, que legal. Gente, vai ter show dele em São Sebastião nesse sábado. De graça? Aniversário da De cidade, graça? De graça. Olha lá, gente. Nossa, vai, ó. É pra Ainda todo mais mundo. nesse fim de semana, você viu que a previsão vai ficar, É ó. boa. Olha, vai gente, ser Calor ótimo. vai dar. Ai, gostei, vai ser bom gente. pra todo mundo, hein? Gostei do nosso cantinho da fofoca também, ficou Né? bem bonito. Viu, produção? Gostei. Obrigada, isso, hein, gente. Lana? De nada. Até amanhã. Vamos pro intervalo? Daqui a pouquinho a gente mostra as notícias regionais com Douglas Cruz e a Band Vale FM. Até já. Gente, tá na hora de crescer, tá na hora do quê? De fazer graduação na Unifael. Tem que aproveitar as condições exclusivas do mês do consumidor Unifael. Então, gente, são realmente oportunidades para você que quer a liberdade de estudar em casa ou de qualquer outro lugar. Você pode fazer a sua graduação EAD Unifael a partir de R$ 110,19 por mês. E tem mais. No mês do consumidor Unifael, você concorre até, gente, olha que bacana, R$40 mil em prêmios para turbinar a sua vida e também mais uma pós-graduação grátis. E aproveitar também essa promoção, não pode perder, porque é só até o final do mês, dia 31 de março. Corre então, garanta a sua vaga, matricule-se pelo site unifael.edu.br ou também ligue para o 0800 642 6002. Águida. Bom, hoje, falando nisso, tá conversando com você sobre prevenção ao câncer de intestino. Você pode participar com a gente, mandando a sua dúvida e também votando na enquete, participando da enquete. Vamos mostrar a pergunta? O seu intestino funciona bem? Hashtag sim ou hashtag não. Você pode votar aí pelo WhatsApp 99716 7989. Pode mostrar o resultado já, que a gente quer saber. Olha, 50%, gente. meio a meio. Meio a meio, que interessante. Já é um sinal de atenção, não Sim, dizendo para o câncer, né? sim. Não assustando você em casa e alarmando, mas para você cuidar muito bem da saúde do seu intestino. A Sim. doutora pode até reforçar Sim. hábitos saudáveis para a gente ter, tá bom, Sim. doutora? Só que tem perguntinha, vamos lá. E nós aí Colinas com a Fábia, que assiste o programa. Obrigado pela sua audiência, viu, Fábia? Imagina, eu gosto muito do programa. Ai, fico muito feliz. Hoje o nosso assunto, então, é esse mês de conscientização ao câncer coloretal. E tem um exame que é muito importante nessa conversa, que é o exame de colonoscopia. Você já fez? Nunca fiz, mas meu marido já fez. Porque ele tem síndrome do intestino, alguma síndrome no intestino. Irritável. É isso, irritado. E aí ele faz. Eu sei que a preparação é bem difícil. Eu já ouvi dizer que a preparação é ruim. Ele falou que é bem ruim. Doutora, mesmo a preparação sendo algo que pode ser incômodo, é importante a gente fazer com que idade? Interessante essa pergunta, né, Lucas? Todo mundo tem medo da preparação, mas ela é super importante, né? Quanto mais limpo o intestino, melhor a gente avalia, melhor a gente pega as lesões em estágios iniciais. Então, não precisa ter medo do preparo, né? A colonoscopia é muito, muito importante. A gente recomenda, como a gente estava falando, acima de 45 anos para as pessoas sem sintomas, né? Então, a gente começa o rastreamento com 45. Pessoas que têm histórico familiar ou síndromes genéticas ou alguma alteração, doenças inflamatórias do intestino, a gente recomenda, às vezes, iniciar até antes dessa idade, tá bom?
Mas é importante sim fazer o exame. Doutora, tinha deixado a pergunta no bloco anterior falando sobre fazendo ali a colonoscopia, verificou-se então pólipos e eles foram retirados. Como que é a recuperação desse paciente? Foi para biópsia então, deu que realmente é um câncer em estágio inicial. Sim. Como fica a vida desse paciente a partir daí? Sim. A retirada do pólipo, ele não gera sintomas, tá, gente? Elas são lesões pequenas, tá? O paciente não sente dor, não sente desconforto. A gente fala que depois do exame há, sim, um período de recuperação, mais pelo preparo, né? Porque o preparo, ele querendo ou não, ele limpa muito o intestino, então a gente fica mais fragilizado e precisa hidratar, comer comidas leves depois do exame, mas a retirada do pólipo em si não causa sintomas. Agora, se esse pólipo realmente veio um diagnóstico de câncer, aí ele vai ter que procurar um médico, porque talvez a gente tenha que fazer outros procedimentos, né, para assegurar que foi totalmente retirado, ou se a gente vai ter que fazer algum tratamento complementar ao que já foi feito, tá? Fala um pouquinho desse constrangimento em relação a esse exame, porque realmente, né, existe tanto preconceito, né, as pessoas às vezes não querem fazer, por chegar lá no consultório, na clínica, e se imagina na situação, e fala, nem que me paguem, né? Sim. E na verdade é importante a gente pagar, viu, gente? Senão a gente paga com a vida. Essa que é a verdade, né? É verdade. Doutora, quem faz esse exame é um profissional que já está acostumado. Exato. A equipe que trabalha também são pessoas que já estão ali no dia a dia, né, doutora? Não, e a gente dá toda a segurança para o paciente, toda a privacidade, né? Isso são profissionais realmente já acostumados com esse anseio do paciente. A gente cria todo um ambiente para que ele se sinta seguro e com bastante privacidade. Então, não tenha medo, não deixe de fazer esse exame por constrangimento. Realmente, o que o Lucas falou, você vai pagar com a sua vida, né? Não há necessidade desse constrangimento, tá? Muito importante isso, né? Olha, já tem perguntinha chegando, Ai, que doutora. bom. Você pode mandar a sua, tá? Pro nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente já começa respondendo. Já dá para colocar uma na tela? Da Vera. A Vera mandou pra gente a seguinte pergunta. Por que dá câncer no intestino? O que será que acontece, doutora? Eu estava explicando antes, a gente tem alguns fatores que a gente pode modificar e alguns fatores que a gente não pode modificar, né? Os que a gente não pode modificar é a idade, né? Então, se tiver acima de 45 anos, já é um fator de risco para isso. Se tiver histórico na família, se tiver síndromes, né, que podem aumentar o risco desse câncer também. Doenças inflamatórias do intestino também aumentam o risco. Mas tem fatores que a gente pode mudar, como a nossa alimentação, né, o consumo de ultraprocessados, industrializados, baixo consumo de fibras e frutas. Isso também aumenta o risco da gente desenvolver o câncer, né? Perfeito. Gente, olha que interessante, vocês em casa são praticamente jornalistas. Eu e a Agda, a gente está aqui, ó, perplexos com essa querida Luzia de Jacareí, Luísa, de Jacareí, que ela fez um monte de perguntas e perguntas excelentes. Luísa, obrigado, viu, pela participação. Vou escolher uma das que você fez, porque até algumas a gente já respondeu aqui com a doutora. Ela fala assim, ó, se eu sinto dor, como identificar e saber que se trata do intestino? E ela até fala a diferença de uma dor de barriga normal para algo mais grave. Isso. Tem como perceber? Tem como perceber. A dor que pode ser um câncer de intestino, ela é persistente e progressiva, né? Então, o paciente começa a ter dor e essa dor não passa, e ela vai piorando e cada vez ela vai ficando em outras áreas do intestino, né? Do abdômen. Então, nesse caso, é sim importante procurar um médico e ele vai saber indicar qual o melhor exame para ser feito, tá? Doutora, agora a gente tem um depoimento da Maria, ela é de Taubaté. E é interessante, de repente, até deixar uma orientação para pessoas que fazem exatamente isso. Olha, o meu intestino só funciona com medicamento. Nossa, não, E isso é um ciclo vicioso, né? Porque a pessoa tem um intestino ruim, de difícil funcionamento. Quanto mais você toma o medicamento, maior é a tendência dele ficar cada vez mais difícil, tá? Então, isso tem que sim procurar um médico para que ele possa tratar e não usar esses medicamentos que pioram esse quadro até de constipação, né? Só pegar uma perguntinha baseada no que ela fez, porque realmente esse abuso desses tipos de laxantes, infelizmente, é muito comum, né? Muito comum. Doutora, a pessoa que usa muito esse laxante, ela pode desenvolver algo muito grave, como o câncer ou não? Porque eu já vi isso na internet. Mas sempre aquela coisa de ser mito, né? Inventário. Não, sim, o uso do laxante, ele pode gerar um quadro inflamatório no intestino. E todo quadro inflamatório, ele pode sim tender a virar um câncer, porque ele muda as células do intestino e que podem evoluir para um câncer. Então, sim, né? Cuidado com os laxantes, hein, pessoal? Legal. Mais uma participação agora da Denise. A Denise é de Caçapava, pode colocar na tela. Oi, boa tarde a todos. Alguns meses atrás, eu tive coceira e um pouco de prurido.
como é difícil consulta pelo SUS, eu tomei remédio para verme e ainda continuo. O que devo fazer? Obrigada. É interessante que muitos pacientes confundem a coceira, o prurido, com dor. Tá? É comum a gente ver isso. O paciente fala, eu tô com coceira no ânus, ou eu tô com um incômodo no ânus. Na verdade, às vezes já é um câncer inicial ali no reto, a pessoa não sabe caracterizar o que realmente está acontecendo. Se ela já fez esse início de tratamento e não melhorou, procure um médico, ele vai fazer um exame, vai conversar e vai caracterizar melhor o que é essa sensação que ela está tendo, tá? A gente não pode ir deixando, viu, gente? Não pode. Que é uma mania que o brasileiro tem, né? Vai deixando, depois eu resolvo. Ou melhora um pouquinho, a gente se acomoda com a dor, se acostuma com a dor ou com o incômodo, e isso não é bacana, tá? O programa de hoje está aqui para isso, para alertar você e lembrar desse Março Azul, que é o mês aí de prevenção e também de conscientização do câncer do intestino. A gente para um pouquinho o assunto, você pode continuar participando, manda perguntinha pra gente aqui no nosso WhatsApp. No próximo bloco a gente volta respondendo você. O Douglas Cruz já está posicionado na Band Vale FM para trazer pra gente um dos destaques do jornalismo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Lucas, Águida, para vocês e para todos que acompanham o programa Falando Nisso. O destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale é um destaque muito sério também na área da saúde, mas sobre os casos de dengue que não param de crescer aqui no estado de São Paulo e também na nossa região. De acordo com o governo estadual, o Vale do Paraíba chegou ao número de 16 vítimas fatais pela doença. Um idoso de 100 anos foi a última confirmação de morte que aconteceu hoje na cidade de Jacareí. Com isso, nós chegamos a 16 mortes e mais de 34 mil casos confirmados da doença nas 39 cidades aqui da nossa região. O município com mais mortes pela dengue é Taubaté, que, segundo o governo estadual, chegou a 7 confirmações. Temos depois aí Pindamonhangaba com 4, temos Tremembé com 1, além de Jacareí também com 3, como eu disse hoje, e São José dos Campos também com um caso. Muito grave essa doença aqui na nossa região, ela continua em ampla proliferação, apesar dos dados aí semanais estarem apresentando uma leve queda nas confirmações. Mas como a gente está vendo nas imagens, é imprescindível que a população faça a sua parte, não deixando água parada em materiais inservíveis. Então, vasos de planta, pneus parados, sempre importante colocar areia nos vasos de planta, assim como a gente está vendo nas imagens, para que essa doença não continue se espalhando, não só aqui pelo Vale do Paraíba, mas também por todo o estado de São Paulo e Brasil, que está batendo recordes nessa epidemia da dengue. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das rodovias que cortam aqui a região metropolitana do Vale. O motorista precisa de um pouco mais de atenção na rodovia Oswaldo Cruz, que segue interditada sentido Ubatuba, a partir do quilômetro 42, um pouco depois de São Luís do Paraitinga, mas vale frisar que o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, informou ao jornalismo da Band Vale que a previsão de reabertura total do trecho de serra é por volta das 4 da tarde. Então você que tem aí expectativa de descer para o litoral norte, sintonize aqui a Rádio Band Vale FM para saber dessa liberação. Olha, no litoral norte também está crítica a situação da travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, que nesse momento está operando com maré baixa, impossibilitando aí o transporte de veículos pesados, como carretas, ônibus e caminhões. Nesse momento, 2 horas de espera no sentido Ilhabela e 1h30 no sentido São Sebastião. A gente está vendo nas imagens que a fila está bem grande, portanto você que vai fazer essa travessia precisa de um pouco mais de paciência. O calor tá bem forte, leve uma garrafa de água no carro, se hidrate e sintonize aqui a Rádio Band Vale FM para saber de toda a situação das rodovias aqui em tempo real. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, viu, Douglas? A gente achou até que fosse o excesso só de movimento, porque como vai fazer bastante calor, já está fazendo, né, no litoral norte, o pessoal deve estar descendo. Mas aí, realmente, maré baixa, não tem jeito, tem que esperar, né, para solucionar o problema. Obrigada pelas informações, viu? Até amanhã. A gente volta daqui a pouquinho para comentar com você sobre o descarte de lixo eletrônico, sabe? Tem lugar certo para você depositar tudo isso aí, você sabia? E a gente conversa também um pouquinho mais sobre Março Azul. Não sai daí, é rapidinho. Já estamos de volta com uma dica importante para você cuidar da sua saúde bucal. A Ortovip
todo mundo conhece, é uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa 23 anos de atendimento, atendendo São José e também todo o Vale do Paraíba. Pois é, o diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial. Tem atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes que se inicia na infância com a prevenção e também acompanhamento do desenvolvimento dentário e crescimento facial. Já para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos, como, por exemplo, clareamento dos dentes, facetas em porcelana e reabilitações para as pessoas que perderam os dentes com a prótese sobre implantes. Agora também na estética facial, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica para um sorriso perfeito em harmonia com a face. É isso mesmo, é uma combinação perfeita para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você quer ter um sorriso bonito, em harmonia com a sua face? A gente indica a Ortovip. Ortovip construindo sorrisos em harmonia com a face, realçando a sua beleza. A gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre a questão dos recicláveis, né? Você recicla o lixo da sua casa, já está fazendo bem para o meio ambiente, com certeza. Mas e quando é lixo eletrônico? Como que você descarta? Pois é, gente, tem um lugar certo, viu, para você fazer isso. Existem cooperativas especializadas para lidar com esse tipo de material. Reciclar o lixo é rotina na casa do Gilvécio. Um cesto para o orgânico e outro para o reciclável. Mas nem todo o descarte está aí. Tudo o que é lixo eletrônico ele separa para levar até uma cooperativa especializada. É super complicado você fazer descarte de eletrônico. Se vazar alguma coisa, pode sujar lençol freático e tudo mais, né? Então, a consciência vem como cidadão. Pouca gente no Brasil tem essa consciência. O país está entre os 5 que mais geram lixo eletrônico no mundo. São 2 milhões de toneladas por ano. O problema é que só 3% disso é enviado para reciclagem. Essa cooperativa recebeu 700 toneladas de material eletrônico só em 2023. Monitores, laptops, TVs e micro-ondas que deixaram de poluir o ambiente e foram reciclados. E a gente vai fazer o que a gente chama de desmontagem, descaracterização, que é desmontar o máximo possível e separar todas as partes e peças que tem mercado para reciclagem. E a gente vai comercializar essas partes e peças, metal ferroso, metal não ferroso, partes plásticas. Os locais de descarte podem ser encontrados no site da prefeitura da sua cidade. É isso mesmo que você acabou de ver na reportagem aqui na nossa região. Você entrando no site da prefeitura, você vai encontrar aqueles pontos em que você pode deixar esse lixo eletrônico e é muito prático, fácil, e depois a prefeitura faz o destino, né? Dá o descarte correto do material. Estava comentando o que você faz, né, amiga? Isso. A Águida conhece bem. Aqui em São José tem os PEVs, né? Então, existem vários pontos da cidade e eu vou em um que fica na Zona Sul de São José dos Campos e é muito prático, gente. Ótimo. É só levar lá e tá tudo certo. Pronto, você já fez a sua parte, né? Ajudando o meio ambiente também. Ótimo, excelente, viu, gente? Fica a dica para você. É isso. Bom, vamos agora responder mais perguntas, mais comentários. Hoje o assunto é a prevenção ao câncer de intestino. Pode colocar na tela a próxima pergunta, que é da Fabi. A Fabi escreveu o seguinte: gostaria de saber se intestino preguiçoso é hereditário, porque eu sempre tive, procuro, né, comer alimentos que soltam o intestino, bebo bastante água, e infelizmente minha filha e meu filho acho que herdaram isso. É normal? E aí, doutora? Bacana essa pergunta. A gente recebe muito essa pergunta também. Ela pode ser hereditária, né? Mas na maioria dos casos, que acredito que não é o que acontece com ela, é o hábito da família. A gente vê que a família tem hábitos que favorecem essa constipação, né? A gente sabe que a flora intestinal está muito relacionada a várias doenças, né? Hoje a gente se estuda muito a flora intestinal e a alimentação tem tudo a ver com a flora intestinal. Então a gente vê que é mais o hábito familiar, muitas vezes, do que própria hereditariedade. É o que se come, é a falta de atividade física também. Isso pode piorar, né? Vamos para mais perguntinha? Adorando a participação de vocês. Obrigado, viu? O Célio comentou aqui, ó. Ouvi falar que todos os alimentos coloridos causam câncer. Isso é mito, não é?
Acho que vamos pensar nos que não são naturais, né, doutora? Isso, é o que eu sempre questão, falo, não né? necessariamente colorido, mas muito industrializado. Porque os industrializados, eles têm muitos produtos químicos para que eles durem muito tempo na prateleira, né? Então, os industrializados, os embutidos, ultraprocessados, todos esses alimentos, sim, eles aumentam o risco do câncer de Agora, ser intestino. um vegetal colorido é bom, né? Ah, é. Quanto com mais certeza, colorido o né? prato, Frutas melhor. naturais, frutas, bastante verduras, fibras, tudo isso favorece, são antioxidantes, alimentos antioxidantes que previnem o câncer. Ó, antioxidante é bom também para tudo, né? Pra Pra tudo. deixar a Não gente envelhecer, melhor, né? gente. Não queremos envelhecer. Não. Vamos dar uma olhadinha na participação da Fátima também. Muito obrigada, viu, querida, pelo seu depoimento aqui. Quais são os principais sintomas de alerta para que possamos nos preocupar em relação ao câncer de intestino? Ah, e uma doutora? ótima pergunta. Isso é muito importante. Os principais. O primeiro é a mudança do hábito intestinal, como eu falei. Começa a ter ou intestino preso ou intestino solto. Sangramento nas fezes. Não é normal, gente, ter sangramento nas fezes, né? Temos que procurar ajuda. Também a perda de peso sem uma causa aparente. Anemia, cansaço, fadiga, né? Isso também é muito importante. Dor abdominal, como a gente falou, não é comum a gente ter dor abdominal, né? E também um sintoma muito, né, que a gente escuta bastante é o paciente que evacuou e parece que ele não evacuou tudo. É aquela sensação de esvaziamento incompleto das fezes. Chama tenesmo, né? Esse sintoma. E isso pode ser um sinal do câncer do reto. Tá? Então é importante esse sinal também. Pessoa que chega falando, olha, parece que eu fui no banheiro, evacuei, mas não evacuei tudo. Tá? Então isso também é um sinal pra gente, tá? Perfeito, doutora. A Solange, ela mandou pra gente aqui um depoimento. Ela até comenta que teve uma amiga que teve o câncer de intestino e até falou que ela investiu aí no exame particular. Então ela quer saber o seguinte, né? Se quando demorar... Recentemente ela disse que viu uma reportagem que pode ser detectado esse câncer pelo exame de fezes. Ela quer saber se isso realmente é real, se tem esse exame mesmo. Através de um exame de fezes, você pode detectar o câncer. Não. Na verdade, como a gente falou, a colonoscopia que realmente vai fazer o diagnóstico, né? Mas hoje existem muitos outros exames diagnósticos modernos, né? Com relação até a testes genéticos, a gente vê que hoje se faz alguns testes genéticos, né? Basicamente não nas fezes, mas mais no sangue, para que a gente possa ver uma predisposição da pessoa a desenvolver esse câncer, tá? O que a gente busca no sangue é o sangue oculto, como a gente conversou aqui, né? Mas ele não substitui a colonoscopia. Hoje o padrão ouro é a colonoscopia, gente, tá? Que fique bem, né, assim, claro para a população. Nada substitui o exame de colonoscopia. A Jaque mandou uma dúvida também, na verdade não é para ela, mas para o esposo. Jaque Amaral, muito obrigada, viu, querida, pela sua participação. Meu marido tirou a vesícula há 2 anos e depois disso o intestino, tudo que come, as fezes dele acabam saindo de forma líquida, amarelada. É normal? Ele já ia no banheiro umas 5 vezes por dia antes de tirar a vesícula. Então, ele já tinha um hábito muito aumentado, mesmo antes de tirar a vesícula. Realmente, logo depois da retirada da vesícula, a gente tem um período, sim, que altera a evacuação, né? Mas isso tende a melhorar depois de algum tempo da retirada. Isso é só inicialmente, logo após a cirurgia. Mas ele já teria que investigar esse hábito intestinal dele desde antes da retirada da vesícula, né? Porque 5 vezes ao banheiro por dia já não é o que a gente costuma ver, tá? Entender esse intestino certinho com o médico. Isso, né? procurar um médico, tá? Né? Olha só, a Leida mandou aqui uma pergunta, acho interessante até pra gente encerrar, tirar esse mito. Ela comenta assim, fiz uma colonoscopia e quase morri de dores por meses, porque o examinador não retirou todo o ar pós-exame. Como certificar que no ato do exame isso não ocorra? Então, para explicar às pessoas, por que a gente coloca ar quando a gente vai olhar? O intestino, ele fica murchinho dentro da gente, né? Então, para a gente poder examinar dentro dele, eu preciso colocar ar para abrir esse intestino e a gente conseguir enxergar as lesões como os pólipos, tá? Hoje em dia, existe um ar específico, né, que é o gás carbônico, que é o CO2, que a gente consegue... examinar e esse gás ele é absorvido pelo organismo mais fácil do que o ar comum. Então a pessoa tem muito menos sintomas do que o ar comum, tá? Então hoje em dia se tende a se utilizar o CO2 mais do que o ar ambiente, tá bom? Para justamente evitar esse desconforto. Sempre que a gente termina o exame a gente aspira esse ar que a gente colocou, mas às vezes fica um pouquinho residual, né? Não é para dar dor por meses de forma nenhuma, mas às vezes a pessoa pode sentir um desconforto que ainda fica um pouquinho de gás dentro, tá bom? Do intestino. Doutora, a gente agradece muito. Imagina, viu, eu que agradeço aqui, muito, viu? Ótimo. Agradeço falar desse tema tão importante, né, para a população, tá? Muito obrigada. Bacana, né? Olha, amanhã o programa vai ser muito instrutivo também. Olha que assunto interessante. Olá, eu sou o Dr. Cristiano Busso,
especialista em fertilidade. E na sexta-feira, dia 15/3, eu vou estar no programa Falando Nisso, batendo um papo sobre o tema fertilidade e infertilidade e tirando as dúvidas de vocês. Até lá! Olha só, vai ser um programa muito interessante para você participar, viu? Pode mandar sua pergunta, a gente adora também quando você participa da enquete. Um beijo, a gente se vê amanhã. Obrigado pela participação de hoje e companhia, viu? Foi muito especial o programa. Te agradeci muito a você, viu? Uma boa tarde, fiquem com Deus. Tchau, tchau.